Saiba o que é canetar juro e quais as taxas de juros que realmente importam. Você está assistindo ou ouvindo o Curadoria de número 17. De vez em quando surge um questionamento quando o assunto são os juros, né? O que acontece se o governo da ocasião colocar na presidência do Banco Central ou da autoridade monetária do país em que estivermos falando, colocar o presidente de ocasião, colocar alguém ali na autoridade monetária que irá canetar os juros. Provavelmente você já ouviu essa expressão. Repare que aqui não usamos Banco Central do Brasil e nem Fed. Na realidade, esse tipo de coisa serve para qualquer lugar do mundo. Hoje você vai entender uma coisa importantíssima sobre juros. Não para se tornar o economista chato da galera, isso aí você pode deixar com a gente, mas para tomar decisões mais adequadas para o seu próprio futuro, com muito mais calma e mais sabedoria. Primeiramente, o que seria canetar juros? Em uma definição simplificada, canetar juros seria colocar o patamar atual dos juros, e vocês já vão entender por que o patamar atual, em algo bem diferente da trajetória futura, em alguma posição que não faça nenhum sentido com o longo prazo, e geralmente abaixo dessa tendência de longo prazo, com o objetivo de deixar a economia mais barata no curto prazo. Calma que a gente vai por etapas, juro que vocês vão entender, mesmo se você não entender muita coisa de economia, se você não entender nada, você vai entender a importância disso agora. O que seria colocar os juros na trajetória correta? Aqui está o coração desse episódio. Vou te contar agora sobre uma coisa que vai fazer muita diferença para entender isso, mesmo se você entender só um pouquinho. Chama curva futura de juros. A curva futura de juros, ela é formada por expectativas de onde os juros estarão amanhã, no futuro. Isso pode ser enriquecido ou virar preenchimento de linguiça com muito economês, mas de maneira bem direta e simplificada. Você tem a taxa de juros hoje, que é a Selic aqui no Brasil, e a Fed Funds Rate nos Estados Unidos, lá no Fed, que é definida pela autoridade monetária, o Banco Central do Brasil aqui no Brasil e o Federal Reserve lá nos Estados Unidos. E para períodos mais longos, 2 anos, 5 anos, 10 anos e muito mais, você tem o que se espera desses juros no futuro. Isso é definido pelas expectativas de mercado e geralmente tem a ver com o quanto os títulos da dívida pública de cada país são negociados ao longo do tempo, né? São negociados amanhã. Quando falamos do cenário brasileiro, você pode acompanhar essa curva de juros futuros quando você quiser. Existe uma associação de mercado chamada Ambima, que faz esse levantamento para você. É a chamada estrutura a termo das taxas de juro estimada. O link para essa curva futura de juros vai estar na descrição desse episódio. Nessa curva de juros futuros, você encontrará uma composição do que é esperado para o juro amanhã, nos próximos períodos, em diferentes períodos do futuro, considerando os dias úteis. O número que costuma ser utilizado, e que é o número utilizado no caso da curva de juros futuros aqui no Brasil, para um ano é 252, porque seriam 252 dias úteis, né, considerado aí. Pois bem, se você olhar no site da Ambima, você vai acabar encontrando a composição de juros até quase 10 anos, daqui até quase 10 anos. Me perdoe se parecer muito óbvio o que eu vou dizer agora, mas o que essa curva que você vai dar uma olhada depois no site da Ambima, eu tenho certeza. O que essa curva diz é o que se espera para o futuro de juros. E é aqui que entra o conhecimento que pode te ajudar a tomar melhores decisões. Para olhar o juro no presente, no atual momento, e quando você quiser ter alguma previsão do que deve acontecer amanhã, nos próximos anos, procura essa curva a termo. Ou para ficar ainda mais fácil, procura Selic ETTJ Ambima, que é o jeito mais fácil de você encontrar essa curva. E veja qual é a diferença entre o juro que a gente tem hoje e o juro que a gente tem ao longo do tempo nessa curva. Vamos aos números do que a gente tem no início de janeiro, alguns dias antes,
desse programa, desse episódio ser gravado e ir ao ar, né? Início de janeiro de 2026. A Selic, hoje, está em 15%. Ao longo dos próximos 10 anos, no dia em que esse roteiro foi feito, bem no comecinho de janeiro de 2026, o que essa curva diz é que a expectativa para os juros está com uma margem bem ampla para discussões, entre 13% e 14%. O ponto mais baixo dessa curva de juros, na observação feita quando esse roteiro foi feito, está em 13,0010% daqui a 504 dias úteis, e no ponto mais alto, daqui 2016 dias úteis, o que seria equivalente a 8 anos, considerando os 252 dias úteis, que eu já falei, nesse ponto está em 13,8377. O que isso significa na prática? Isso significa que, basicamente, os juros estão agora em um nível mais elevado do que se espera que eles estarão no futuro. Ou seja, isso significa que os juros irão cair. Essa curva de juros está dada, vai acontecer, certeza, é isso mesmo e não deve questionar nada? Na verdade, existem variações diárias ao longo do tempo, durante toda a sua extensão, durante toda essa curva. E vale a pena bater um olho de vez em quando. Em um relatório da Ambima de dezembro de 2023, que também estará na descrição desse episódio, o gráfico 1.3 de nome Estrutura a termo das taxas de juros estimada prefixados mostra que, naquela época, dezembro de 2023, o ponto mais baixo esperado para os juros futuros era ligeiramente abaixo de 10%, e como ponto mais alto estava um limiar próximo a 11%, e na época desse relatório, a Selic estava em 11,75%. Tá, então você já entendeu que o Banco Central define a taxa de juros de curto prazo, e que para ter alguma previsão do juro no longo prazo, você tem que olhar a curva longa de juros, que aqui no Brasil chama ETTJ. Então, vamos voltar para duas outras perguntas, que agora terão respostas mais simples. 1. O que seria canetar juros? Canetar juros seria colocar os juros no curto prazo em algo totalmente desconectado com essa curva futura. Usamos o Brasil com os dados atuais que acabamos de te contar para ficar mais fácil essa compreensão. Canetar os juros seria o Banco Central aparecer da noite para o dia com cortes de juros que joguem o patamar de juros de curto prazo no Brasil em 10%, sendo que nem no ponto mais otimista da curva para os próximos 8 anos e meio ou 10 anos, isso passa perto de ser uma realidade. E a segunda pergunta: por qual motivo há interesse de um governo de ocasião, qualquer governo e qualquer ocasião, fazer esse tipo de coisa? Porque quando isso acontece, da taxa de juros ficar mais baixa, todas as outras taxas de juros no curto prazo na economia real também ficam. E aí, ao menos teoricamente, a economia ganha um fôlego adicional. As pessoas e empresas podem ter acesso a mais crédito e, com isso, a economia gira um pouco mais rapidamente. Talvez você tenha pensado que essa é a solução mágica de todos os problemas para o crescimento da economia. Mas, bem, na realidade, mágica é só um truque de curto. Mágica é só um truque de curto prazo mesmo. Quando um governo de ocasião, qualquer governo e qualquer ocasião, toma esse tipo de decisão, o custo dessa estratégia é ver os juros subirem fortemente na curva de juros futura. Durante basicamente o episódio inteiro, eu te contei sobre o que é a curva de juros futura. No fundo, essa atenção toda acaba sendo dada porque a formação da ETTJ ou de alguma outra curva de juros futuros para outro país, a formação desse tipo de curva de juros depende de uma quantidade razoável de informações a serem processadas, como foi apresentado. Agora, de maneira bem rápida, uma outra informação muito importante. Se a primeira taxa de juros que realmente importa é a taxa de juros futura, definida, demonstrada, apresentada na ETTJ, no caso brasileiro, a segunda mais importante é a estrutural. E o que seria a taxa de juros estrutural?
Taxa de juros estrutural é aquela em que, em teoria, quando o juro fica acima dela, quando o juro fica exatamente em cima dela, esse juro não seria capaz nem de apertar e desacelerar a economia, nem de permitir que a economia se acelere. Não precisamos entrar no economês para você entender essa parte. Sabe quando você ouve por aí que a taxa de juros está tentando desacelerar a economia, puxar o freio de mão, alguma coisa do tipo, né? Ou com um cadinho de economês, que a taxa de juros está em território restritivo? Então, isso acontece quando a taxa de juros do curto prazo está acima desse estrutural. E como é formada essa taxa de juros estrutural? E aqui está o motivo dessa segunda taxa mais importante ter aparecido só agora. Neste campo, são basicamente duas as expectativas, ambas levantadas pelo Banco Central em seus modelos internos. O que se espera para o juro futuro, sem inflação, mais o que se espera para o futuro da inflação. Segundo os dados mais recentes do Brasil, seria mais ou menos o seguinte: o Banco Central olha para uma Selic neutra de 5%, previsão essa que estava nos modelos da autoridade monetária em dezembro de 2024, e imaginando que a inflação do futuro esteja, de novo, simplificado, o modelo é mais complicado do que isso, mas só para ficar fácil. Imaginando que a inflação no futuro esteja entre 3% e 5%, isso significa que o juro estrutural do Brasil, no período atual, estaria na faixa entre 8% e 10%. Levando em conta que a nossa inflação é persistente e os governos, na média, todos os governos, não buscam o centro da meta de inflação, mas sim o limite superior dessa meta, que atualmente é 4,5%, pense mais nesse juro estrutural estando perto de 10%, mais perto de 10% do que de 8%. Essa taxa de juros estrutural ou neutra também muda, mas ela depende de fatores mais de longo prazo relacionados aos fundamentos da economia brasileira. Você não precisa se aprofundar nesses aspectos. Na real, você pode contar com a gente para ir analisando esses fatores ao longo do tempo. Fica a dica. Mas saber onde está esse estrutural teórico no período em que você está vivendo, no período histórico em que você está vivendo, te ajuda a tomar melhores decisões. Agora, a grande combinação das duas taxas de juros que mais importam e que agora você já sabe que nenhuma delas é aquela que o Banco Central define no curto prazo e chama de Selic. Se você sabe qual é o patamar atual de juros, no caso, 15% da Selic, qual o juro esperado na curva futura, algo entre 13% e 14% para os próximos 10 anos, e qual é o estrutural, entre 8% e 10%, mas mais perto de 10%, duas coisas muito boas irão acontecer para você tomar decisões melhores. Você não vai cair em papos fiados quando te falarem algo como a Selic vai a 20%, e nem quando tirarem da cartola algo como a Selic irá a 5% no ano que vem. E ainda mais importante do que isso, você terá uma base melhor para negociar juros de financiamentos longos, como o financiamento imobiliário, porque se o juro estiver muito mais baixo, você saberá que é um ótimo momento de fazer um financiamento do tipo, e se o juro estiver muito mais alto, você saberá que, se for estritamente necessário pegar esse financiamento naquele momento, valerá muito a pena amortizar ao máximo esses valores. O que? Amortizar financiamento longo? Olhando juros longos? Acho que esse episódio já está recheado demais. Vamos deixar esses assuntos para mais adiante, para outros episódios. Só te garanto uma coisa. Com essas informações que você acabou de ouvir, acabou de acompanhar nesse episódio na cabeça, checando os números da época em que você for tomar alguma decisão importante. Claro, no caso, esses números são todos para o começo, para janeiro de 2026. Com todas essas informações na cabeça, você já estará anos-luz adiante de quem, quando a Selic esteve em 2%, no coração da pandemia, mesmo gerindo bilhões de reais e passando uma vibe de sabichão o tempo todo, dizia que esse é o novo normal dos juros
brasileiros. E acredite, isso realmente aconteceu em podcast de mercado e tudo. Opinião. Na atual situação, com Trump pressionando por taxas de juros mais baixas e avançando em agendas que destroem as instituições americanas nos mais amplos pontos, nas mais amplas óticas que se puder observar, há mais chance de vermos um canetar de juros nos Estados Unidos do que no Brasil. E um outro ponto importante. Acompanhar as expectativas de mercado não significa que o Banco Central diz abro mão das minhas decisões em prol do que disser o mercado. Mas sim, acompanhar o mercado significa ter alguma baliza justamente para saber o que fazer quando esse mercado é quem estiver pedindo para alguma canetada incorreta acontecer. Em um episódio do podcast Casa das Garças, alguns anos atrás, o nosso ex-banqueiro central e ex-diretor do Banco Central, Ilan Goldfein, relata muito bem alguns casos sobre isso, quando ele era diretor e também quando ele era presidente do Banco Central. E sobre como o banqueiro central tem sim que olhar todas as informações, mas precisa saber que o Boletim Focus é guiado pelo Banco Central e não um roteiro pronto para o Banco Central. As duas coisas são completamente diferentes. Sobre o Boletim Focus, ainda voltaremos mais adiante com outro episódio como esse, mais explicativo, para falar sobre a sua real importância. Mas me diz aí, você já sabia dessas taxas de juros e qual a importância delas? Conta pra gente nos comentários. Se quiser contar alguma história de decisão importante que você já tomou e que saber disso fez diferença na época ou teria feito diferença se você soubesse, conta aí também nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que irá se interessar. Isso ajuda muito a gente a seguir trazendo conteúdos novos, como fazemos há tantos anos. Caio Augusto aqui em 16 de janeiro de 2026. Até o próximo Curadoria.